Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está assistindo esse podcast. Paz e bem, nós estamos iniciando mais um HUSP Podcast para trazer informação de qualidade sobre saúde, né, para Bragança e toda a região. E hoje o nosso tema especial, nós vamos falar sobre saúde no esporte, aí um pouco mais voltado para a questão física e para a ortopedia também. Só que antes da gente iniciar o nosso podcast, eu queria trazer uma novidade. Na verdade não é novidade, porque vocês já conhecem. Eu acho que vocês veem aqui no nosso podcast, e não é só cenografia. Esse daqui é o tradicional café do Frei, que nós vendemos exclusivamente lá no nosso hospital. É um café artesanal, né? E dessa vez a gente resolveu trazer aqui para o podcast para o pessoal experimentar e também avaliar, né? Lá no hospital, é claro, a gente consome esse café, a gente tem certeza que o café é uma delícia, mas a gente resolveu trazer aqui para a mesa do nosso podcast para apresentar também, né? Para toda a população de Bragança e região que quiser colaborar comprando e adquirindo o café do Frei e ajudando com a nossa missão filantrópica também. A gente tem muitas obras sociais da Associação Lar São Francisco na Providência de Deus que dependem exclusivamente não só da venda do café, mas também da venda da própolis. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, a gente vai deixar nesse vídeo o QR Code para você entrar no site, comprar o seu café e ajudar com essa causa também. Mas se você preferir, pode ir lá no nosso hospital, nós temos vários pontos de divulgação e comercialização, tanto do café quanto da própolis. E agora vamos fazer o teste, tá? Vamos dar para o pessoal experimentar esse café. Quem quer ser o primeiro? Tem alguém que gosta mais de café? É o Marcelo, né, Marcelo? Então vamos servir pro Marcelo primeiro. Café. Pro Paulo. Bom, né? Saúde a todos. Saúde. E aí, gente, vocês experimentaram? Muito bom. Uma delícia, Rafa. Parabéns, viu? É uma delícia, não é? Uhum. Então, todo mundo que quiser e quiser ajudar, na verdade, com essa causa, o café é uma delícia, mas ajude também com a causa do Lar São Francisco na Providência de Deus. Adquira o seu café, tanto na HUSP quanto pelo QR Code que a gente vai colocar aqui, tá bom? E dando sequência, então, ao nosso podcast, a gente tá aqui com uma mesa cheia de feras, tanto de Bragança quanto de Atibaia, né? E a gente vai falar um pouco sobre saúde no ambiente do esporte, mais voltado ali para ortopedia e para as questões físicas. E para falar um pouquinho pra gente, a gente trouxe aqui o Paulo Lacheski, é isso mesmo, Paulo? Isso mesmo. Paulo, é que eu tenho um problema com nomes, eu costumo errar os nomes dos nossos entrevistados. Paulo Lacheski, que é campeão sul-americano e campeão mundial de taekwondo e integra ali a seleção brasileira. Não é pouca coisa, gente, a seleção brasileira de taekwondo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença também dos convidados, do pessoal da produção. É uma honra estar aqui hoje. E você achou fácil aqui? Não, meu tempo pede. Isso que eu estudei em Bragança, então ainda conheci um pouco e me perdi. O Paulo veio de Atibaia, gente. Ele não mora aqui em Bragança, ele veio de Atibaia só para participar do nosso podcast, mas daqui a pouquinho a gente vai saber um pouquinho mais sobre a vida dele. A gente também tá com o Marcelo. Hoje eu só achei gente com nome difícil. Barsotti. Isso, é isso, Marcelo? O Marcelo é personal, ele é ali o primeiro contato das pessoas que querem uma vida mais saudável e que iniciam no esporte. Muito obrigado pela participação aqui, Marcelo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje e bater esse papo. E por fim, nós temos aqui o nosso querido doutor André Ninomiya. Perfeito. O doutor André, ele é ortopedista, né? E ele vai falar um pouco pra gente sobre as principais lesões do universo do esporte, tanto para quem é atleta de alto rendimento, quanto para quem tá iniciando aí é hobbyista. Eu descobri esse termo recentemente, os hobbyistas do esporte. Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado, Rafa. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você, a Mari, a todo mundo aí da produção, meus convidados. Muito obrigado, HUSP. Bom, gente, para começar, então, a gente vai falar sobre esse assunto tão importante. Eu queria antes perguntar para o doutor, o que é, doutor, a ortopedia e o que essa especialidade ela tem a ver com o esporte? Por que a gente fala tanto sobre ortopedia no universo do esporte?
A ortopedia é uma especialidade muito ligada às lesões osteomusculares, né? Então, por isso que tem muita relação com as lesões no esporte, né? Então, na atividade física, a gente sempre tem as lesões de contusão, entorse, muitas vezes você pode ter até uma fratura. Então, tá bem casado aí com o esporte, as lesões ortopédicas. Certo, e o Marcelo trabalha em academia, né, Marcelo? O Marcelo, eu imagino que ele também tenha uma relação muito forte ali com o físico das pessoas que chegam, né, Marcelo? Exato. Na verdade, eu diria até que a maioria das pessoas que chega na academia para treinar hoje tem algum tipo de queixa, né, existente algum tipo de dor, alguma coisa, e que quando a gente para ver, não pode ser uma lesão ou algo que vá vir a ser uma lesão, né? Então a gente tem que sempre saber identificar e orientar a pessoa para um caminho mais saudável, né? Uhum. E um problema, Marcelo, muito frequente que eu vejo nas academias é a pessoa que ela começa a se exercitar, muitas vezes começa por conta própria, faz o exercício errado, e isso pode levar a algum tipo de lesão, inclusive lesões ortopédicas. Sim, sim. Isso acontece bastante. A pessoa, às vezes, acaba não tendo uma orientação adequada, né, de um profissional, aí acaba, às vezes, executando o exercício de forma errada, não só o movimento, mas muitas vezes utilizando uma carga indevida, né, ao qual ela não está preparada ainda, e isso, né, ao longo do tempo pode estar desenvolvendo uma lesão ou alguns problemas, né. Então, isso acontece até com bastante frequência em diversos tipos de academia. Uhum. Né? Então, a gente tem que lidar direto com isso. É uma realidade dentro não só do esporte, mas na vida de quem também quer iniciar um esporte, né? Sim. Antes da gente falar sobre as lesões do Paulo, eu queria entender um pouquinho de você. Como que você entrou nesse universo do taekwondo e como que você chegou na seleção brasileira? Não é pouca coisa, né? Eu sempre gostei de luta, desde pequeno mesmo, desde que eu comecei a andar, já sempre gostei, já pratiquei judô, capoeira, diversas outras lutas. E quando eu cheguei em Atibaia, foi quando, no primeiro ano em que eu estava em Atibaia, que eu iniciei. E desde aquela época, que foi em 2012, 2011, eu não parei mais. Fiquei até hoje, né? Eu comecei com 12 anos, hoje estou com 24 e nunca parei. Mas aí, no taekwondo, você vira profissional mesmo quando você pega a faixa preta. Então, eu peguei a faixa preta com 16 anos. Então, a partir dos 16 que a coisa ficou mais séria, né? Que eu comecei a virar profissional, que daí você tem a classificação para os campeonatos brasileiros, os campeonatos internacionais e tudo mais. E a partir que você vira profissional, aí você consegue ranquear no ranking paulista, para passar por ranking nacional, para conseguir a vaga para a seletiva da seleção, que daí é um campeonato que forma a seleção. Então, por mais que você é o top 1 do Brasil, você ainda vai para a seletiva. Então, muitas vezes, às vezes, o top 3 do Brasil, mas que ganha aquele campeonato e é o titular da seleção. Então, é um caminho bem árduo ali para conseguir todo ano ter essa vaga e todo ano conseguir as convocações, né? Porque é um só do Brasil por cada categoria. Então, quando eles convocam assim, é um só que vai. Então, nossa, é bem seletivo, né? É uma concorrência grande. E daí, a partir não foi no primeiro ano que eu entrei na seleção brasileira, foi a partir dos 19 anos, e daí estou até hoje. Até hoje você tem 23. 24. 24 anos. São alguns aninhos aí na seleção brasileira. Eu imagino que deve ser uma experiência incrível. Você já É. passou por alguns países, né? Já, o campeonato sul-americano foi no Paraguai, na cidade de São Lourenço, e foi em 2023. E ano passado, aí o campeonato mundial foi na Coreia do Sul, lá em Seul. Coreia do Sul. Esse foi o mais, assim, inesquecível, o mais difícil também, porque o taekwondo, a origem dele é da Coreia do Sul, né? Então, meio que os melhores do mundo estão lá. Então, só da ansiedade, da pressão de ter que competir no país onde nasceu a arte marcial, foi uma Deve ser uma experiência pressão, inesquecível, né? demais. E os competidores na Coreia do Sul, eu imagino que eles sejam também alto nível, né? São. É que eles, como o taekwondo tem várias vertentes, além da luta tem demonstração, tem poncê, então eles são muito bons em todas essas áreas, mas às vezes na luta eles não desenvolvem tão bem por conta de, né? Às vezes eles têm que praticar em todas essas outras vertentes,
Então acho que por isso aí, essa que foi a nossa brecha para conseguir o E campeonato. uma dúvida, como é que tá o Brasil no universo do taekwondo? A gente tá bem ranqueado? Tá muito bem. Tem vários atletas, tanto masculino quanto feminino. Tem todos os atletas assim estão dentro do ranking assim, dos top 10 do mundo. Sempre tem título. Na última Olimpíadas conseguimos uma medalha de bronze com o Netinho. Então a gente está sempre conseguindo medalhar. Em 2016 também tivemos medalha de bronze. O taekwondo ainda só não tem medalha de ouro assim, né, nas Olimpíadas, que é o maior campeonato assim. Mas também porque entrou recentemente, né? Não está há tanto tempo assim nas Olimpíadas. Impressionante. Eu pedi pro Paulo mandar uns vídeos pra gente. Será que a gente consegue rodar, produção? Vai rodar então aqui pra gente ver um pouquinho da atuação do Paulo no taekwondo. É impressionante, gente, vocês assistindo. É um esporte que usa muito os pés, o calcanhar. A gente percebe que tem muito contato, né? É na Coreia, né, Paulo? Esse foi a Copa América, foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil? Foi. Por mais que tenha essas proteções, tanto no colete quanto da cabeça. Isso daí foi pós o Mundial. Ainda dá um friozinho na barriga, mesmo depois desses anos todos? Dá? Sempre dá. E meu mestre falou que sempre vai dar. Que o dia que não der é porque tem alguma coisa errada. É. Você chegou a comentar que você usa um chip nos pés para detectar o tipo de... Nessa meia branca que a gente usa, tem um sensor. Aí, tanto quanto encosta com uma certa potência no colete e no capacete, aí contabiliza o ponto automaticamente, lá naquele placarzinho do fundo lá. Aí a gente vai ter a diferença só, né, de pontuação entre colete, cabeça vale mais pontos. Mas é uma meia só com sensor mesmo. Muito bacana, nossa. E o doutor, quando eu falei pro doutor que o Paulo viria, né, ele foi estudar um pouquinho ali sobre e descobriu que, na verdade, ele é o especialista ali nas principais lesões que um atleta de taekwondo pode ter, né, doutor? É verdade. A gente observei, né, que tem alguns trabalhos na literatura e as lesões mais frequentes, aparentemente, são no pé e tornozelo. Acho que esses vídeos mostram bem isso, né, os chutes, que teria o ataque e a defesa, né, mas as lesões mais frequentes são no ataque mesmo, principalmente relacionado a tornozelo e pé. E outro trabalho que eu li bem interessante, aí liga aqui ao nosso colega Marcelo, que em 2009 foi feito um trabalho publicado pelo autor Kazemi, e ele fala exatamente que nos atletas profissionais a lesão é menor que nos atletas amadores. Então a gente vê que se você não estiver treinando, se dedicando ao esporte, provavelmente seu risco de lesão é maior. Né? Então não sei se isso a gente vê na vida prática, você que é profissional, e você, Marcelo, que está na área ali. Então você tem que... E é uma das maneiras de prevenir a lesão. Você fortalecer, alongar, né? Treinar, né? O que eu posso dizer, pelo menos da minha vivência, que traz essa diferença é justamente isso. Quando o cara passa a ser um atleta profissional, ele passa a fazer todas as etapas necessárias para ter o melhor desempenho. Que não é só o treino da luta em si, mas também fazer fisioterapia, se necessário, fazer todos os tipos de treinamento, né? O treinamento de musculação para acompanhar o treinamento, fazer o treinamento de alongamentos para dar conta dos movimentos da prática esportiva. Isso tudo você vai associando o trabalho de vários tipos de profissionais associado ao esporte exclusivo, né? Não só ao taekwondo, mas qualquer tipo de esporte, faz com que a pessoa previna, né, o caso de ter lesões. Aí o que acontece muito, a pessoa que só é um praticante mais amador, ele às vezes só faz, por exemplo, um determinado esporte e não faz todo o outro processo que é para acompanhar e preparar o corpo dele para aquela atividade. E isso, com o tempo, acaba gerando as lesões. Marcelo, eu lembrei de um amigo meu que ele é educador físico. Teve uma época da minha vida, no ano passado, eu decidi que eu ia correr na rua. Simplesmente peguei o meu tênis que eu tinha lá em casa e falei, eu vou correr na rua. E eu queria participar de uma competição de 5 quilômetros, que foi aqui no Lago do Taboão. Aí eu falei, vou correr 7 quilômetros por dia, né? E aí o que aconteceu? Eu tive uma torção no joelho,
né? Eu passei com o ortopedista, ele detectou que era uma torção no joelho. E esse meu amigo falou, Rafa, você não pode fazer só corrida, você tem que fazer musculação pra fortalecer os músculos. É isso mesmo, né, Marcelo? Exato. Porque seja qualquer esporte, né? Você tem uma demanda do corpo, né? Não só dos músculos, mas demanda óssea, de tendão, ligamento, que se você não está devidamente preparado, vai gerar essa lesão. Então, a musculação, a gente costuma brincar, falar que é a modalidade esportiva que acompanha qualquer outro esporte. Porque você, se bem amparado, você consegue fazer um trabalho específico para aquela pessoa, para que ela consiga fortalecer, né, as musculaturas do jeito correto, né, e que essa musculatura esteja preparada para o impacto da atividade que a pessoa executa, né, na modalidade dela. E isso também sabendo dividir bonitinho para a pessoa saber descansar também a musculatura, que acontece bastante também é o seguinte, que nem você falou no seu caso, vou correr 7 km por dia. É esforço demais para uma pessoa que não está preparada. Então, às vezes, não é, eu corri um dia 7 km, eu vou me machucar. Na verdade, não seria necessariamente esse o caso. Mas, assim, o excesso sem o devido preparo. Então, se você soubesse dar o devido descanso para o corpo conseguir recuperar, talvez você conseguisse ter essa prática esportiva por mais tempo, né? Ou continuar sem ter nenhum tipo de lesão, né? O resultado disso foi que eu precisei parar de correr. Mas isso não quer dizer que você não possa voltar a correr. Sim, não, a intenção é voltar a correr. É só a gente fazer um trabalho específico que se você fizer uma musculação, por exemplo, específica, né, para você fortalecer a região, principalmente membros inferiores, mas também região de core, né, que a gente fala para sustentar a postura, dificilmente você vai ter algum tipo de problema, né? Claro que eu também recomendo procurar um auxílio técnico específico de corrida, no seu caso, para poder orientar o volume de treino, né? Com certeza, eu não sou um exemplo a ser seguido, não corram 7 km se vocês não estão preparados para isso. Eu achei muito interessante que o Marcelo falou sobre a preparação para os treinos. Como que é a sua preparação, Paulo, para os treinos? Você tem algum tipo de alongamento específico, aquecimento específico? Como é que é? Assim, todo dia tem a mobilidade, né? A questão da mobilidade não é dinâmica. Tem os treinos que são só treinos de alongamento, né? Que é os treinos de flexibilidade, para aumentar essa amplitude. Porque, como eu comentei, os chutes que valem mais pontos são os chutes na cabeça. Então, exigem mais, tanto da musculatura quanto das articulações, né? De ter esse movimento. E tem os treinos específicos, igual ele falou, a preparação física. Às vezes, na própria academia de taekwondo a gente vai, só que naquele dia a gente não faz nenhum chute. A gente só faz a preparação física, que é os movimentos específicos que a gente vai usar, questão de resistência, força, que é uma força às vezes diferente do que é produzido na academia, né? Aquela força mais explosiva. Então tem todo esse trabalho, e daí é dividido pelo nosso treinador, né? E quando tem, por exemplo, os treinos coletivos, assim, que são com a seleção paulista, seleção brasileira, aí sim, aí eles tiram um pouco dessa parte da preparação física, os atletas já têm que ir preparados, que daí lá eles vão analisar técnicas, táticas, que daí sim eles colocam, por exemplo, que sou de uma categoria mais baixa, para lutar com de uma categoria maior, justamente para ele poder dosar a força, eu saber encaixar os golpes, lutando com um oponente maior. Às vezes eu pego também um oponente menor, para também ter essa perspectiva de como é, né, caso um dia eu pegue alguém que seja do meu peso, só que de uma altura menor. E então tem tanto o treino de preparação e tem as técnicas estáticas, né? Uhum. E o taekwondo, ele é um esporte de alto impacto, né? Doutor, quando a gente fala esporte de alto impacto, o que isso significa? Eu acho que muito contato físico, né? Eu acho que esse é o principal ponto, o alto impacto, né? Eu acho que o contato físico direto, isso pode causar lesões tanto diretas quanto indiretamente, né? Então, muitas vezes, não sei se é o caso, mas quando você chuta, provavelmente você tem o contato direto, por isso que as lesões no pé são mais relacionadas ao contato direto. Já as lesões no tornozelo, pelo que eu li, são relacionadas mais à lesão indireta. Às vezes você tem um contato na canela, né, na perna, na tíbia, e o tornozelo solto que faz a lesão ligamentar. Então, mas de qualquer forma é o contato direto que é as lesões de impacto. Certo. Marcelo, quando a gente estava falando ali das pessoas que chegam para treinar pela primeira vez, qual que deveria ser a orientação, que a gente sabe que não é a realidade de todas as academias. Sim.
Mas qual que deveria ser as primeiras orientações dessa pessoa, o recebimento dessa pessoa? O primeiro contato do professor com o aluno, vamos pôr assim, deveria ser... O primeiro caso é fazer uma anamnese, que é um bate-papo mesmo, tranquilo com o aluno, perguntando, né, que tipo de atividade física ele pratica, além ali da academia, né, como que é o dia a dia dele também, por exemplo, com o que ele trabalha, se ele já tem alguma lesão ou não diagnosticado. Agora, se a gente passasse para um padrão ouro mesmo, seria fazer uma avaliação postural, né? Isso também é um ponto bem importante. Tudo vem a princípio de um primeiro bate-papo para você identificar, porque, exato, são pessoas diferentes, com capacidades físicas diferentes, com, né, uma rotina diária diferente. Cada um deveria ter o seu próprio treino, tanto que nas academias você vê muito treino genérico, que é o mesmo treino que um faz, o outro, você vê tem 10 pessoas com a mesma ficha de treino, né, e assim, não é igual para todo mundo, né. Então, o primeiro contato seria fazer toda essa avaliação para você saber bem especificamente para aquela pessoa, e assim também você garante um acompanhamento de resultados melhores, né, para a pessoa em menos tempo, vamos pôr assim, né. E a academia, Marcelo, a gente pode dizer que a academia é para todo mundo? Porque tem uma discussão, né, que a academia não é para todo mundo. A academia deveria ser para todo mundo, mas eu diria que assim, o exercício da academia, da musculação em si, ele é benéfico para todo mundo, mas se ele for bem orientado. Porque, que nem a gente falou, acontece muito das pessoas chegarem despreparadas, sem orientação, e acabam até na academia não tendo a orientação adequada, e por conta disso acabam não tendo os resultados que desejam, ou até tendo problemas maiores, como no caso de lesões, né? Mas a academia em si, a modalidade esportiva é para todo mundo. Agora, como ela vai ser orientada, que tá o problema, né? Que a gente busca sempre... Aí que a gente fala para as pessoas, ó, estuda um pouquinho, né? Procura saber um pouco, pra você saber procurar um bom profissional, você saber conversar com um professor de academia e pedir para ele te ajudar, né? Na sua modalidade, na sua atividade diária, assim por diante. E a academia, até mente para idosos. Eu tenho visto um movimento muito grande de idosos que começaram a fazer musculação. Sim, idosos no caso, são o principal público que eu acho que deveria sim fazer a musculação. Acontece muito de às vezes eles terem medo de achar, não é pra mim, já passei da idade, eu vou me machucar. É muito pelo contrário, na verdade, porque quando a gente chega numa determinada fase da vida, a gente começa a perder massa muscular, né, ao longo do tempo sem fazer nada, um processo chamado sarcopenia, e o que acontece? Por conta disso, ao longo da idade, vai perdendo massa muscular e até as atividades diárias começam a ficar mais difíceis, porque a pessoa acaba não tendo força pro dia a dia, né, ou até acaba gerando, às vezes, fratura ou quedas devido a essa falta de músculos, né. Aí até o professor, o doutor deve saber falar bem que acaba muito, boa parte desse impacto que deveria ser absorvido pela musculatura ir para a questão óssea, né, do indivíduo. E só que a musculação, sim, então não só a pessoa consegue não perder a massa muscular, como consegue desenvolver uma massa muscular. Legal, tem diversos estudos, né, científicos comprovando a eficácia da musculação, inclusive com idosos, mostrando que você tem estudos que mostram assim, ganho de 300% de força em idosos. E o que, traduzindo, a gente fala, é uma independência da pessoa. Então a pessoa consegue estar na melhor idade sem precisar de ajuda. Ela consegue se levantar e fazer suas atividades diárias de maneira independente, né? Então isso traz muita saúde e qualidade de vida para o idoso. Você gostaria de complementar, doutor? Eu achei muito, muito interessante essa questão dos idosos, porque a gente sabe que quando a pessoa vai envelhecendo, né, existe um certo desgaste do corpo, a gente pode dizer assim? Concordo completamente, principalmente em relação à sarcopenia, como ele falou. Então a gente vai perdendo massa muscular, o impacto fica mais no osso, né? Então nós da ortopedia, a gente pega também muitos pacientes relacionados a isso. Agora eu queria só complementar, até uma brincadeira que a gente vê no Instagram às vezes. O horário do idoso é mais de manhã, na tarde o adolescente e à noite os dinossauros, é assim mesmo? Pior é assim que funciona? É assim mesmo, geralmente o pessoal dos idosos vão mais no período da manhã, mais um horário mais cedinho, mais tranquilo, né, que também a música também muda, fica mais tranquilinho, né, então eu vou de manhã, viu? Eu vou começar de manhã, então.
Mas de manhã é bom pra treinar. Tem uma playlist pra cada horário? Tem. Ah, bom saber. Tem, a gente costuma... Porque a gente costuma falar que a playlist ela tem que acompanhar o gosto do aluno para motivar também. Porque o que eu vejo muito que acontece? Às vezes um idoso, para ele já é difícil ele querer às vezes sair para fazer uma atividade física, porque é um desafio para ele mudar a vida dele, né? Passar essa rotina. Até ele criar essa rotina de academia leva um tempo. Então qualquer coisa que você possa pôr que ajude a motivar, a continuar a prática de atividade, ajuda. Não só, claro, ele tá indo, tendo um bom atendimento, mas, pô, se toca a música que ele gosta, é legal, ele comenta direto, pô, essa música é legal, eu gosto dessa música, assim por diante, porque se você colocar algo que ele não gosta de fazer, né, fica mais difícil ainda de manter a atividade, né? Com certeza. E eu tô vendo o Paulo aqui, ele só mexe a cabeça concordando, porque o Paulo também é formado em educação física, ele tá se formando. Não, já me formei. Já se formou. E ele trabalha em academia também, né, Paulo? Isso, sou personal trainer também. Trabalho em academia e trabalho com atendimento tanto na academia quanto a domicílio. Só que mais nessa parte de musculação. E realmente, concordo completamente com o professor. Essas questões tanto de... Quando eu trabalhava na parte da manhã, na academia principalmente, o público era esse. E geralmente sempre, como assim, geralmente... Pelo menos o público que eu peguei, os idosos demoravam muito para iniciar na musculação. Quando vinham, então, a fazer a musculação, já estavam com muitas lesões, né? Já sempre tinha um desgaste no joelho, às vezes uma hernia de disco, alguma coisa. Já é um processo da vida, né? Do desgaste que nem você falou, que ao longo da vida ele não fez uma atividade física, não fez um acompanhamento, e aí quando chegou na terceira idade, que é aí que vai tentar resolver as questões existentes, né? Daí... Enfim, não só em relação às lesões, mas todos os problemas de saúde, né, que a gente conta por aí. Então, como por exemplo a diabetes também, que é um outro ponto que, para quem faz diabetes, musculação é o que há para fazer, porque é o que vai mais ajudar a pessoa a melhorar essa condição da diabetes. Com certeza. E, Paulo, eu fiquei curiosa agora. Como é que foi o taekwondo que te levou para a educação física? Foi. Igual eu comentei, eu sempre gostei de luta e eu sempre gostei de esportes, então eu já treinei futebol, já treinei vôlei, já fiz também outros esportes, eu sempre gostei, mas aí no ensino médio ali, que era meio que o meu auge ali no taekwondo, em questão de condicionamento, foi quando abriu aquela caixinha ali que eu falei que onde eu ia me encontrar melhor, né? Tanto futuramente, por exemplo, quando eu parar com a carreira de atleta, para continuar como preparador físico e tudo. E depois que eu entrei no curso e que me formei, que eu fui me encontrando também nessa área da musculação, da academia. É uma área que eu não pensava em trabalhar de início. Eu queria só me formar para entender mais, para trabalhar com o taekwondo, para melhorar os meus treinos, ajudar meus colegas e tudo. Cuidar de mim em si. Mas acabei gostando dessa área da musculação e já estou trabalhando com isso. Então, futuramente... Quando eu parar a carreira de atleta, provavelmente eu vou continuar na musculação mesmo. Ou na questão da preparação física, né? Que é o que eu tenho investido e estudado mais. E hoje a gente fala aposentadoria, né, dos atletas. Qual que é a idade média de aposentadoria de um lutador de taekwondo? Então, até os 30 anos, você pode lutar e tudo, mas daí já tem outra categoria que é a Master. Então, até 29 anos, você é atleta ali normal. Você pode, a partir dos 29, ou você continua competindo com os atletas da elite ali, mas você pode, por exemplo, ter 29 anos e pegar um cara que acabou de subir para adulto que está com 18 anos. Então, eles têm uma categoria que chama a Master, que é uma categoria pós o adulto, pós a categoria de elite. Só que daí essa categoria já não é profissional, assim, em questão de, por exemplo, campeonatos internacionais e tudo. É uma categoria já... meio que dos aposentados em si. A partir dos 30. Com 29 já tem que decidir, na real. Porque com 30 ou você é master ou você continua na elite. Geralmente aí já tem muitas lesões, às vezes nem por treino errado, mas por conta das atividades intensas, de impacto, ou movimento repetitivo, né? Igual o doutor comentou que tem a questão do indireto ali do tornozelo, e eu queria comentar até que tem, por exemplo, porque a gente fica muito em posição unipodal, né? A gente fica com uma perna só. Então, esse pé que está no chão, que é o pé de apoio, que geralmente sofre mais. O pessoal pensa muito na perna de cima que está chutando, só que essa perna de baixo que geralmente machuca o joelho, machuca o tornozelo, que muitas vezes a gente perde equilíbrio, torce o tornozelo, ou o joelho ali mesmo torce, ou você acaba tomando um impacto, você cai por cima do joelho.
Então, geralmente, as lesões mais comuns, principalmente que eu tive, foi quando eu tava com o pé de apoio. O meu tornozelo de apoio que machucava. E quais são as lesões que você já teve, Paulo? No pé, eu já tive, no pé e no tornozelo, eu tive diversas luxações, fraturas, tudo. Tanto que eu tenho uma curiosidade que eu não acho que o doutor pode explicar melhor, mas eu tenho o meu dedão no pé, eu já machuquei ele várias vezes, e chegou uma hora que eu perdi a mobilidade dele. Ele, tipo, o dedão no pé, ele não sobe mais. Tipo, o direito ele sobe normal, e não sei se foi uma fibrose, o que foi, o esquerdo perdeu até a mobilidade, ele sobe muito pouco. Provavelmente isso deve ser uma lesão na cartilagem, né, do dedão, alguma sequela até de uma microfratura, traumas repetitivos. Isso faz perder a mobilidade. Na literatura do pé e tornozelo, a gente chama isso de hálux rígido. Provavelmente é essa a patologia que você está tendo e diminui a mobilidade, principalmente aí na extensão, né, da metatarsofalange. Acho que principalmente porque a gente geralmente não, como é uma lesão no dedo assim, geralmente não espera melhorar e parar os treinos para isso, né? Sim. Então acho que como eu continuei fazendo atividade mesmo com aquela dorzinha, com aquele impacto, acho que acabou piorando e acabei. E continuando sobre lesões, aí eu tive uma lesão um pouquinho antes de ir pra Coreia, Campeonato Mundial, só que daí também já entra na questão do hobby, das outras atividades, igual você comentou que geralmente é os amadores, né, que se machucam, porque eu machuquei o joelho só que jogando futebol. 2 meses antes de ir pra Coreia, eu fui jogar um futebol e não era nem campeonato, nem nada, era um futebol em si entre amigos e acabei machucando o joelho. Fiquei com rompimento parcial do colateral medial. Sim. Do joelho. E isso, tipo assim, 2 meses antes da competição, já com passagem comprada. Então aí deu, e é aquela pressão, né, porque eu que fui convocado da minha categoria. Então eu tinha que ir, e foi quando eu comecei o processo de fisioterapia 4, 3 vezes por semana. Comecei com aqueles negócios de choquinho, de bota de gelo, de eletroestimulação, tudo para melhorar e retornar. E tipo, no taekwondo geralmente, que nem eu, nunca tive lesão no joelho no taekwondo. Quando eu fui praticando outro esporte, né? E você tem um técnico, o Paulo? O que ele achou disso? Eu tenho meu mestre, que é o mestre White. Mestre, não é técnico, é mestre. É mestre. E ele já é bem rígido assim, né? Que ele já é um mestre mais antigo, então os mestres antigos já são mais rígidos. Ele, além de mestre de taekwondo, é mestre de Hapkido também, que é de Vale Tudo, é um estilo de Vale Tudo do sul da Coreia também. Então ele ficou, né? Acho que só não me batia ali pra não me machucar mais, mas ele ficou muito bravo. E os patrocinadores também, né? Que foi uma questão de responsabilidade minha. Então, mas que bom que deu certo, eu consegui viajar. E na competição não senti nada. Só nos treinos pós a competição, aí que teve uns cursos que a gente fez lá na Coreia, que aí teve alguns dias que eu senti, mas só com gelo e gelol, assim, ele já melhorou já. E eu imagino que vocês tenham que lidar com essa questão de lesões desde muito cedo, né? Tem como fugir ou todo atleta não tem jeito, ele se lesiona de alguma maneira? Eu acho que eu nunca conheci um atleta assim que já estava bastante tempo na modalidade e que não tenha se machucado. Justamente porque, principalmente quando a gente está no processo que ainda é amador, não é profissional, você já tá ali só fazendo trabalho de taekwondo, por exemplo, da atividade, mas não faz o processo da musculação. Então você não cria a devida massa muscular para fazer aqueles movimentos. Aí uma pessoa que nunca fez nada inicia no taekwondo e fica lá dando 100 chutes por dia, todo dia. Então, mais por questão do desgaste, daquela coisa repetitiva, sempre acaba desenvolvendo. Acaba desenvolvendo antes de virar profissional, mas às vezes só vai apontar mesmo, acaba vindo quando você já é profissional. Mas eu acho que é algo que vem tanto do impacto da luta quanto dos treinos mesmo. Que interessante. Tem esse delay, Marcelo? Pode acontecer isso? Tem bastante, na verdade. Você tem várias lesões que acabam surgindo depois de muito tempo de prática esportiva. Então, acontece muito de, às vezes, a pessoa já começou a fazer uma prática esportiva e, vamos por assim, como se foi, entre aspas, machucando ali a região, mas nunca era algo ao ponto de fazer ela parar, ou sentir uma dor, ou apontar, nossa, vai vir uma lesão aí. Então a pessoa, e aí vai somando. E aí, às vezes, depois de muito tempo, que acaba desencadeando, né, essa lesão. Então, que a gente falou, né, o amador, às vezes, tem muito disso. O que acontece também no amador, às vezes até teve uma dorzinha. Mas, deixa pra lá, vai passar. Né, vai passar, semana que vem eu tô novo, que assim vai, e sempre
e a pessoa não consegue identificar também, né? Até por falta de orientação mesmo. E aí, quando vai praticando, ao longo do tempo de tanto que já fez, aí quando descobre, aí já tá a lesão, aí cabe a ele a mesma, vamos por assim, tratar a lesão, né? E é uma coisa que podia ter prevenido lá atrás, né? Sim. Então, se a pessoa, vamos supor, qualquer modalidade esportiva, fosse começar uma modalidade esportiva, fizesse algum tipo de estudo, vamos pôr assim, sobre o que acontece, né, nesse esporte, o que as pessoas costumam a sofrer, vamos pôr assim, de lesão ou ter algum tipo de problema, o que eu posso fazer para ajudar a prevenir, né? Que boa parte é buscar orientação de profissionais, né, no qual eles vão dizer, vai por esse caminho ou por aquele outro, e ficar muito esperto a sinais do corpo, né, que é aquele negócio, às vezes não é só uma dorzinha que você fala, vai passar, pô, teve uma dorzinha, procura uma orientação para saber, né, específico o que pode ser aquilo, né. As minhas experiências na academia, minhas raras experiências na academia, Marcelo, eu vi uma realidade que eu não sei se acontece assim toda, você vai me dizer, tá? Às vezes não tem um professor que tá ali orientando, e aí vem aquele colega na maior boa vontade, fala, não, esse exercício tá errado, é assim. E já aconteceu comigo, da pessoa fazer isso, e depois eu descobri pelo professor que tava errado o que ela me passou, que eu tava fazendo certo. Sim, acontece bastante. Hoje em dia acontece bastante, principalmente por causa de a mídia tá aí, então muita gente vê o vídeo na internet do ciclano, do fulano e assim por diante, e não sabe, analisar aquela situação. O que é esse exercício? Para quem é essa pessoa que está realizando esse exercício? Porque às vezes a pessoa que está ali é um atleta de alto rendimento fazendo aquele movimento específico para ele. Entendeu? Diz, cada um tem que ter o seu. Então, o que acontece? Às vezes o cara viu, testou, e às vezes até para ele funcionou. Pô, ficou legal. Vou passar pros meus amigos. E aí o cara vai, e aí, enfim, não necessariamente o amigo dele vai ter isso bem desenvolvido, né? Então acaba gerando problema. Então acontece bastante disso, de falta de informação. Acontece bastante também vamos pôr assim, academias estarem muito lotadas, e aí eu não tenho professor suficiente para todo mundo. Então a pessoa tá ali meio sem orientação também, faz do jeito que acha que é, então, e às vezes acaba gerando um problema, ou até mesmo a própria pessoa ir lá na internet, não preciso de professor, eu pego um treino na internet aqui, vou fazer esse treino aqui mesmo, desse jeito aqui, porque fulano fazia assim e funcionou. E aí às vezes acaba machucando ou até executando exercício errado mesmo, né, por não procurar o devido acompanhamento. E, doutor, a ortopedia não é só para tratar lesões, né? A gente pode prevenir. Como que a ortopedia pode ajudar os atletas, tanto os profissionais quanto os amadores, a prevenir lesões? Eu acho que a prevenção passa muito pela área até do Marcelo, né? Acho que do Paulo. A gente tem que fazer, principalmente a parte de fortalecimento. No caso do pé e tornozelo, muito treino de propriocepção, alongamento, né, da cadeia posterior, fortalecimento da cadeia anterior. E uma coisa que, aí para corredores, né, acho que fugindo um pouco aqui, a gente vê muito, na minha área, alterações na pisada, né? Então, se você trata com uma palmilha específica, você melhora, né, a sua pisada, né, que a gente fala aí muito na mídia, pisada pronada, pisada supinada. E se você, muitas vezes, tem uma alteração na pisada, você vai sofrer numa corrida, né, eventualmente numa luta, aí eu acho que um pouco menos, né, não sei do Paulo, mas o uso de tutores, eu acho que isso tem um resultado muito bom nas prevenções. Tutores seriam são as palmilhas, né? As palmilhas. Isso. E surgiu uma dúvida agora, doutor, acho que você vai conseguir me tirar. Na internet eu vi esses dias que não é todo tênis que é indicado para você fazer exercício físico. Então, tem um tênis que você pode fazer corrida, um tênis que você pode fazer academia. O calçado, ele tem todo esse impacto no exercício físico? Com certeza. Principalmente, tá muito mais na moda hoje em dia nos corredores, a gente usar os solados rockers, né, que são solados cada vez mais grossos, né, e que tem parece um barco de navio embaixo, né. Então, quanto menos você sobrecarrega tanto a parte do retropé, mediopé e antepé, ou seja, seu pé fica parado dentro do calçado, você tem menos lesões. Então, tem toda a relação, sim. Resumindo, os rasteirinhas, né, tudo que é muito mole, ele pode ser prejudicial, sim, a longo prazo. Então, acho que tem relação, sim, também. Não só
a pisada, né? Então, com uso de palmilhas ou não, mas sim propriamente o solado também. Tem muita influência. Isso influencia também na sua área, né, Marcelo? Sim, muito. Você costuma dar essa orientação do calçado para os Sim, seus alunos? bastante. O que acontece bastante, principalmente, né, quando o aluno vai fazer um treino de membros inferiores, você tem diversos exercícios que demandam uma pressão ali na região do tornozelo, como um leg press, um agachamento, etc. E dependendo do calçado, se ele é um calçado com muito amortecimento e tudo, o que a gente vê? Que o próprio calçado faz com que tenha uma instabilidade no tornozelo. Isso impacta até na execução do exercício, né? Às vezes a pessoa não consegue ter uma amplitude, não consegue ter um bom desenvolvimento. E assim, instabilidade também pode reverberar, vamos por assim, para o joelho e quadril, né? Porque está instável. E acontece bastante também de calçado, muitas das vezes, a parte do calcanhar é mais elevada, devido a um amortecimento. E isso acaba forçando a pessoa a jogar mais força na ponta do pé. Então, fazendo como se fosse força com o dedão mesmo. E isso costuma fazer com que a pessoa jogue mais sobrecarga para a articulação do joelho, que ele fica mais projetado, vamos pôr assim, à frente. E muitas das vezes a pessoa tem dor no joelho executando o exercício por conta disso. E às vezes a gente orienta, ó, para a musculação em si, a gente pede um solado mais reto, que já é diferente do solado de corrida. Um solado para ficar mais estável possível, né? Porque a ideal é a gente estar com o pé inteiro aplicando força, né? De forma adequada, não apenas uma única região do pé, né? Verdade. Cada atividade física, eu acho que tem seu calçado específico. Sim, né? sim, exato. E assim como esse calçado de solado reto não é bom para a corrida, né? Porque se você for correr com solado reto, fatalmente alguma hora vai acabar machucando. Isso tudo a gente pega na anamnese ortopédica também, né? Então, às vezes você tem um desvio de coluna, uma escoliose, uma cifose postural, e isso também a gente consegue prevenir lesões, indicando algum tipo, né, de tratamento específico para cada patologia. Perfeito. E o Paulo também atua nessa área. Paulo, qual que é o perfil das pessoas que aparecem lá na academia que você tem que instruir? Quando eu trabalhava em uma academia assim menor, essas academias de bairro, trabalhava na parte da manhã, aí era mais o perfil da terceira idade, que gosta de treinar de manhã, que geralmente já tinha desenvolvido alguma lesão ao longo da vida e queria tratar. Mas hoje em dia eu trabalho mais com o pessoal que busca saúde, mas busca também estética, volume, essas coisas. Então já é um público diferente do alto rendimento e desse de reabilitação, que busca mais qualidade de vida, longevidade. É um público mais voltado para hipertrofia mesmo. O pessoal quer ficar grande, ou o pessoal... E interessante isso que ele falou do solado reto, que tá muito em moda nas academias, o pessoal querer treinar descalço, né? Sim. Só de meia também. Isso acontece bastante por causa dos vídeos antigos dos bodybuilders que tinha, tipo o Arnold Schwarzenegger, que fazia agachamento descalço, né? Então, que se você for ver em teoria, ele fica com o pé, né, da forma mais estável possível ali. Mas só que aí você tem o risco de cair alguma coisa no pé e fraturar algum osso ou machucar o pé, né? Então aí também não é... Ou até fratura de estresse, né? Por sobrecarga, você não tá usando uma proteção. Sim, né? exato. Sobrecarga, doutor... Uma pessoa que ela frequenta academia e ela tem essa ideia, eu quero ficar grande. E aí ela já começa com aquele exagero que o Marcelo falou no começo, quero pegando muito peso. Aí ela se lesiona, não trata. O que pode acontecer na vida dessa pessoa? Quais as limitações ela pode ter no futuro? A principal limitação é dor, né? Eu acho que a gente pega, sim, esse tipo de paciente. Eu, recentemente, peguei uma fratura de estresse, uma corredora que não tinha um treinamento específico, e a gente pega isso mesmo, né? E a principal limitação, eu acho que é dor, né? Eles têm bastante dor, e se não faz um tratamento adequado, essa dor não melhora, ela vira uma dor crônica. E aí entra em outras questões aí médicas, né? Que é a dor crônica, e aí entra a questão da neuropatia, aí vai piorando toda a sequência, né? Então acho que por isso que é importante você diagnosticar e tratar o quanto antes, né? Acho que isso é o mais importante. E Marcelo, nesse mesmo sentido, nesse mesmo perfil de pessoa, como que vocês lidam com eles dentro da academia? Qual que é a tratativa? Eu tento, de início, assim, eu sempre costumo brincar que quanto mais informação eu entregar para o meu aluno, menos chance ele tem de errar, né? Eu falo muito isso na academia. Então eu tento entregar muito
informação no sentido de eu vou passar um treino pro meu aluno, no qual eu mostro para ele que não necessariamente é a carga exagerada, por exemplo, e sim o exercício feito de forma correta que vai trabalhar a musculatura dele. Porque muitas das vezes você chega, por exemplo, às vezes o cara até é grande, o cara já treina há muito tempo, assim, então aí você tem a forma de abordar, que é você chegar, saber lidar com a pessoa, você não chega e fala, nossa, você tá errado, não, você chega, conversa, pô, vi que você tava fazendo tal exercício, pô, vou te passar um toque, te passar um bizu aqui pra você, tenta fazer assim, assado, etc. Aí a pessoa fala, o cara, pô, pegou muito mais, senti a musculatura, professor, nossa, agora sim. O cara, meio que você vai pondo essa informação pra pessoa, dizendo, ó, você colocou, às vezes, metade da carga que você estava usando e você sentiu muito mais o músculo, né? E ao longo do tempo ele vai praticando, ele vai vendo que ele consegue, às vezes, até progredir ainda mais, né? Não só muscularmente, como até na própria carga, com devido trabalho, né? Executado de forma correta. Eu não imaginava, né? Na verdade, eu acho que eu tenho a percepção que a maioria das pessoas tem de que quanto mais peso levantar, mais forte a pessoa fica, e não necessariamente. É porque existe o princípio da sobrecarga, né? Que a gente fala, né, que é um dos principais princípios da musculação, que é para o princípio da sobrecarga, que é sempre dar um estresse para a musculatura, né? Esse estresse ser cada vez maior para ela querer desenvolver, né? Ocorrer a hipertrofia. Só que esse estresse na musculatura, a carga é apenas um dos fatores que pode gerar isso, né? Você tem outros fatores como a própria amplitude do movimento, né? Que a gente fala que o que vai ser mais eficiente mesmo é a qualidade de contração muscular, que é você conseguir alongar e contrair a musculatura de forma devida, porque muitas das vezes o que acontece? O excesso de carga, além de limitar a amplitude, faz com que a pessoa faça compensações no movimento e ela não está usando a musculatura que ela queria trabalhar. Então, às vezes, ela queria fazer que seja um supino, um exercício para peitoral, e ela está compensando totalmente com os ombros ou até o tríceps, né, para fazer o movimento vencer aquela sobrecarga, e o peito mesmo, aí ele não consegue desenvolver, e às vezes passa anos assim, não consigo evoluir, mas porque justamente estava errando num ponto. Então, por isso que eu gosto de passar essa informação, de ajustar bem a técnica do movimento, colocar tudo bonitinho, e aí sim, com o tempo, vem a carga, né? E não basta só o treino, só levantar peso, o descanso também é muito importante. Com certeza, porque na verdade a evolução do corpo ocorre no descanso, né? O treino em si, não é ali na hora que você está fazendo exercício que você vai crescer, né? Que você vai desenvolver. Ali você vai gerar um estímulo para a musculatura, para que depois disso, eu costumo brincar que eu falo, que é como se o cérebro falasse, esse trem aqui foi difícil, e se eu tiver que fazer isso de novo? Então, galera, vamos se preparar para isso. Então, você precisa ter o devido tempo de descanso para que o seu corpo consiga reestruturar ali a musculatura, né, regenerar para estar pronto para uma próxima. E assim por diante, né? Então, você sempre tem que ter o devido descanso. Que é outro ponto que a gente falou de esforço repetitivo, às vezes acontece justamente isso. O cara não descansou o suficiente, então ele não recuperou 100%, ele vai lá e bate de novo. Aí não recuperou 100%, bate de novo. Então, ele está sempre ali num estado abaixo do que deveria ser, né? Meio, vamos pôr assim, machucado, entre aspas. E aí não recupera, e chega lá na frente, aí isso pode se tornar um problema maior, né? Eu acredito que para os atletas de alto rendimento como o Paulo, o descanso também seja fundamental. Como é que funciona? Vocês conseguem ter um diazinho de descanso? É difícil. Tem os treinos, vamos supor, o treino de alongamento, mobilidade, flexibilidade. É um treino que você não vai trabalhar tanto força, resistência. Então, vamos supor, é um dia de descanso. Aí tem os dias de recovery, né? Que são os dias que a gente vai fazer um trabalho bem, tipo assim, com metade da sobrecarga, vai trabalhar em um limite certo de frequência cardíaca ali confortável, que é justamente para isso. Só que quando você está no alto rendimento, se você, por exemplo, está com uma certa dor, você não vai, tipo assim, parar por um tempo para poder se recuperar totalmente e voltar, geralmente. É por isso que não só no taekwondo, como por exemplo, futebol, tem os jogadores que se machucam sempre porque eles não dão o devido tempo, né, para recuperação. Eles veem que melhorou um pouco, dá para jogar, igual a gente, dá para lutar. Se é só amarrar, tipo assim, fratura um dedo, dá só amarrar com o outro que dá para ir. E isso foi, tanto que as lesões que eu tenho foi mais por conta disso. Porque geralmente é um campeonato atrás do outro. Se você perder um campeonato, você vai perder uma classificação, vai perder um ranqueamento. Você tá brigando ali com o primeiro e segundo lugar. Você não foi naquele campeonato, ele te passa. Então, a gente às vezes não tem essa confortabilidade, assim, de poder, né,
É uma pressão muito grande, né, no esporte de alto rendimento. Você acha, na sua vivência dentro do esporte, que essa pressão, ela leva os jogadores a ultrapassar os seus limites, assim, mas no sentido negativo mesmo? Você acredita que isso acontece? Com certeza. Que a pressão e a cobrança, principalmente de ser substituído, é o que causa essa pressão negativa, né? Você fala assim, vamos supor, eu tô machucado, nossa, mas se eu não for, outro vai no meu lugar, né? Tipo assim, se eu deixar de ir nesse campeonato, eu vou perder a minha vaga. E assim, em outros esportes, mesmo no futebol, se eu não estiver bem, eu vou ser substituído, eu vou ficar no banco. Então tem essa pressão negativa, tanto questão de lesão, de rendimento, e vários fatores. Às vezes até em questão do peso, que é uma coisa que tem nas lutas, né? Que você tem o seu peso específico que você tem que bater na balança. Você não pode bater nem 100 gramas a mais. Então também tem essa pressão que eu acho que é uma pressão negativa, que você se força a ficar com um consumo muito baixo de calorias por dia, desidratação, tudo isso para conseguir manter o seu peso. Porque se você resolver ir para outra categoria, uma categoria acima ou abaixo, aí você já começa com o seu ranking zerado, né? Então até você chegar nesses atletas que estão no top ali, você já vai perder muito tempo com tudo isso. E a carreira do atleta é curta, né? Querendo ou não. De todo atleta a carreira é curta, então geralmente não tem esse tempo para adaptação de categoria ou de lesão. E como é que é a sua rotina de treinamento hoje? Como é que funciona para você? Hoje em dia tá um pouquinho mais puxada por conta do trabalho. Então eu estou fazendo o trabalho físico específico, eu faço durante a tarde. Os treinos variam muito, mas geralmente é o treino de resistência, são os treinos mais duradouros. Tem os treinos de mobilidade e alongamento. E geralmente na parte da noite, que são os treinos taekwondo em si, que a gente fala que é vários chutes, variações de chutes, ou o mesmo chute, só que realizado de diversas formas diferentes. Combate com nossos próprios companheiros, que tem que ter todo dia ali, você tem que acostumar a estar em contato, né? Que resistência é muito específica também, né? Por mais que, por exemplo, um corredor vai ter uma resistência muito boa, assim, conseguir manter uma atividade por longa duração, mas colocar ele na luta, ele não vai render tanto naquela alta intensidade. Assim como eu, por exemplo, tenho uma resistência muito boa de ficar horas lutando, mas colocar eu para correr, por exemplo, eu não vou fluir tão bem. Então, por isso que a gente tem que ter esse trabalho de luta ali sempre, para trabalhar com o específico da nossa modalidade, né? E, doutor, eu achei muito legal que o Paulo falou a questão da mobilidade. Qual que é a importância da mobilidade para um atleta? Então, a mobilidade, como ele até citou do dedão, né? Eu acho que se você perde mobilidade, você perde desempenho, né? Então, no caso, ele deve não perder tanto desempenho, porque ele é um atleta de alto nível, né, Paulo? Uhum. Mas a mobilidade é fundamental para todas as articulações, né? Então, se você tiver alguma limitação de movimento, você vai ter perda, né, de função, e isso pode acarretar aí, né, em problemas no esporte. Eu acho que isso é... E como que a gente exercita a mobilidade? Existem exercícios específicos. Né, de mobilidade para cada articulação, né, pensando justamente o movimento que essa articulação deveria realizar, e aí ele deve ser feito de uma maneira gradual. O que acontece também, às vezes a pessoa, por falta de orientação, é querer forçar demais, vamos por assim, querer alongar demais, e assim, aí não pode machucar também. Então, assim, também é de forma gradativa, né, por isso que a gente fala sempre ter a orientação, porque é o que a gente bota como periodização de treinamento, que tudo é periodizado, tudo é pensado em como vai ser a progressão, né, não só, é que a gente pensa muito na musculação, mas o treinamento, eu costumo falar que são várias capacidades físicas, né, que seria a flexibilidade e mobilidade, a parte de capacidade de força, capacidade de resistência, assim por diante. Todos esses aspectos têm que estar bem pensados na periodização de treinamento da pessoa. Então, aí você vai ver qual é o problema de mobilidade que essa pessoa tem ou possa vir a ter, e como que eu vou começar a trabalhar e como que eu vou evoluir isso ao longo do tempo. E já também deixando ciente a pessoa que não é, você começou a fazer hoje, amanhã você consegue fazer uma amplitude, dar um chute igual o Paulo, que não consegue, então assim, mas se a pessoa treinar bastante, pode ser que um dia ela chegue lá, mas sabendo que é um processo, né? Leva um tempo. E você sabe que uma das maiores perdas de mobilidade é o encurtamento do Aquiles, né? Então, a gente na área ortopédica, né, o grau de movimento da dorsiflexão, ela tem que chegar até 20 graus. E se você não chega a 20 graus, você vai ter muitas lesões ortopédicas relacionadas a fascite plantar, neuroma de Morton, metatarsalgia. Então, a falta de mobilidade no pé é fundamental, e ele vai acarretar
uma sobrecarga na região do joelho, no quadril, até na coluna. Então, começa muitas vezes lá no tendão calcâneo, que a gente fala que tem que fazer bastante treinamento de alongamento da cadeia posterior. Aí acho que mais o Paulo consegue explicar melhor, mas isso eu vejo muito na prática, o encurtamento do tendão calcâneo. Isso é bem comum. Sim. É por isso que eu falei que lá, quando você perguntou qual que a pessoa deveria começar na academia, eu falei, essa avaliação postural. Sim. Porque, na verdade, eu falo avaliação postural, mas ela é postural e funcional. Eu costumo trabalhar de uma maneira que não é só olhar para a pessoa e falar assim, mas eu peço para a pessoa fazer certos movimentos e posicionamentos que vão me indicar, né, o que se passa naquele corpo. Então, aí eu consigo identificar, né, existe um encurtamento de tal região ou a outra e assim por diante para saber orientar, né. Outra coisa que também cabe hoje em dia é a avaliação fotogramétrica, né? Não sei se o doutor deve conhecer, sim. Que aí é mais específico ainda, que você tem uma série de, como fossem bolinhas de isopor, você posiciona em diversas posições do corpo, né? Posicionamentos ósseos mesmo, né? E aí você, através de um software, consegue avaliar todo o corpo da pessoa, dizendo exatamente, existe um encurtamento aqui, outro ali, assim por diante, e que é através de graus, que é a mesma coisa que o doutor falou, tem que ter os 20 graus, então a gente avalia e vê, até tantos graus é a faixa de normalidade, vamos pôr assim, né? Que a gente costuma brincar lá, pelo menos a gente costuma dar até 2 graus, né? É tolerável, vamos pôr assim. Acima disso a gente já considera como se fosse, vamos pôr assim, essa falta de mobilidade ou até uma lesão e já começa a fazer um trabalho em cima daquilo, né? Legal. E a avaliação isocinética também, da força muscular, eu acho que isso, a gente tem muito desequilíbrio muscular também. Sim, então... demais, de um lado para o outro principalmente, né, existente eu costumo falar, todo mundo sempre tem um lado mais forte que o outro, então, aí você tem que saber trabalhar também um pouco disso, né, de saber dosar, porque às vezes a pessoa, num lado até consegue tal carga, mas o outro não, e ela força demais aquele outro lado fraco, e aí às vezes acaba machucando até porque não soube dosar em relação ao lado forte. Nunca tinha pensado sobre isso. Tem realmente. O Paulo, por exemplo, eu vejo lá que você chuta com as duas, né? No taekwondo. Então, provavelmente você tem que ter uma avaliação muscular completa, igual dos dois lados, né? Porque você não tem muita preferência de lado. Inclusive nessa lesão que eu tive no joelho, eu perdi muita força na perna que eu machuquei, né? Na direita, na questão do posterior. Olha, de flexão, assim, de perna, eu perdi muita força e, tipo assim, teve a lesão meio que, minha musculatura, não sei se foi como defesa, mas meio que ficou mais rígida. Então, foi quando teve que fazer, além desse trabalho de melhorar ali a inflamação do tendão, mas também de meio que soltar essa musculatura. Foi com eletroestimulação, tipo assim, a diferença de força quando eles fizeram um teste de força na fisioterapia era gigante, em pouco tempo, tipo assim, sempre tava próxima uma da outra, né, sempre vai ter uma a mais, por exemplo, eu chuto com as duas, mas eu prefiro chutar com a perna direita, né, que é minha perna dominante, mas geralmente, vamos supor, mas eu vou estar chutando com a direita, a esquerda que vai estar estabilizando, então ela tem mais resistência para ficar suportando o meu corpo somente com ela, então, né, foi difícil esse trabalho também para mim conseguir ganhar força, porque justamente era na perna direita, né, onde eu tinha mais confiança, era onde eu tinha perdido essa força. Por mais que tenha força de extensão que vai usar mais o quadríceps, mas a gente tem muito chute com giro, né, que vai precisar do posterior. Então isso foi uma coisa também que pressionou na época. Gente, atleta de alto rendimento deve ser uma loucura, né, Paulo, sua rotina? Bom, gente, a gente tá chegando ali a 1 hora do nosso podcast. Parece que faz 1 hora que a gente tá aqui conversando. Porque pra mim era 30 minutos, eu olhei ali agora, tá dando 1 hora. Bom, gente, acho que a conclusão que a gente chega aqui desse episódio é: atividade física é bom demais, só que sem exagero, né? E eu queria que vocês dessem um recado para quem tá assistindo esse podcast, né? Tanto para a pessoa que quer iniciar uma atividade física, ou então para aquela que já pratica. Sim. Pode começar pelo Marcelo. Bom, eu diria que o cara que quer iniciar ou que esteja praticando, que procure alguém para te orientar, algum profissional. Não necessariamente você vai precisar contratar a pessoa para estar ali em cima de você, mas para você bater um papo, você entender um pouco mais sobre o esporte que você quer praticar, para você saber se orientar melhor, né, do que você deve ou não realizar, né, e que nem eu disse, quanto mais informação você tiver, menos chance você tem de errar. Então, isso vai te ajudar bastante em qualquer modalidade esportiva. Doutor?
Eu acho que aqueles que não procurarem o Marcelo podem me procurar depois. Eu acho que é mais isso, né? A ortopedia entra já mais nessa questão de tratamento pós-lesão, né? Então, A gente é muito parceiro de é profissão. muito parceiro. Então, mas quem não procurar ele, não, né? Pode me procurar depois. E por fim, o Paulo, que tá aí no universo dos profissionais, mas que também, né, atua em academia e ajuda os iniciantes aí a começar. Sim, eu acho que é importantíssimo isso que o professor comentou, de você procurar um profissional para trabalhar também a sua questão física, não ficar preso só à sua modalidade. Por exemplo, eu faço vôlei, eu só vou no treino de vôlei. E que, principalmente nesses esportes coletivos, geralmente é mais o trabalho com bola, ali eles fazem pouco esse trabalho individual, assim, de preparação. E é onde vem muitas lesões, principalmente no tornozelo, como joelho, quadril, que pode te acarretar, por exemplo, a aposentar mais cedo, ou perder o seu rendimento no esporte. Então, acho que é essencial você buscar um profissional que vá trabalhar a sua especificidade ali dentro da sua modalidade. Por mais, vamos supor, você é lutador, você não quer ganhar peso. Então, eles têm muito esse preconceito, não vou pra academia porque senão eu vou ficar duro, vou crescer muito. E realmente, tipo assim, se ele for lá e for fazer o trabalho só de hipertrofia, ele vai ganhar massa muscular, ele vai ter mais dificuldade com o peso dele. Mas ele não precisa necessariamente, não é um padrão, não existe só na academia, você só vai fazer o treino para hipertrofia, para ficar grande, igual eu tinha comentado. Entendeu? Então o pessoal tem que quebrar esse paradigma assim de achar que a academia é só para quem quer buscar estética ou física. Não, a academia é para atletas. Tanto que os atletas hoje em dia estão buscando mais, né? Tanto para questão de fortalecimento, para condicionamento físico, ou tem que procurar depois um ortopedista para O doutor André. Fica pra depois. Eu tava esquecendo, Paulo. O Paulo trouxe as medalhas pra gente ver, que eu fiquei muito curiosa, pedi pra ele ver, pra ele trazer, porque eu queria ver o peso, me falaram que é pesada mesmo. Qual que é qual aqui, Paulo? Então, eu trouxe as duas do Campeonato Mundial. Do Mundial. Isso, Nossa. porque... As duas de ouro. As duas de ouro. Eu fui campeão no Kyorigi, né, que é as lutas, e no Ponce, que é o de demonstração. E se você reparar, essa edição que eles fizeram, a medalha é uma réplica idêntica à de Atenas de 2004, das Olimpíadas. Caramba! Então, a medalha é idêntica deles, eles fizeram meio que uma homenagem e fez esse modelo aí. Que bacana. Eu posso dar pra eles verem também? Pode, claro. Doutor, é pesada mesmo, tá? Parabéns, Paulo. Oh, A outra parte é mais bonitinha ainda. Ah, eu só mostrei um lado da medalha. Eu mostrei o lado certo? Os dois lados certo. Ó, linda medalha. Impressionante, viu, Paulo? Parabéns pelo seu trabalho obrigado. e contamos com você lá em cima no ranking do Opa. Taekwondo. Estaremos seguir. aqui na torcida. Bom, gente, vamos encerrando o nosso podcast, né? Agradeço muito a presença do Marcelo, do Dr. André, do Paulo, que saiu lá de Atibaia só para vir participar aqui do podcast. Muito obrigada a presença de vocês. E peço para vocês continuarem acompanhando o nosso podcast HUSF_Braganca no Instagram, no TikTok. E não esquece de sugerir o tema do próximo podcast pra gente trazer aqui pra vocês, inclusive sugestões de convidados. Se vocês tiverem alguma sugestão bacana, a gente pode conversar com a pessoa e trazer aqui pra gente bater um papo, tá bom? Um beijo, um abraço no coração, um beijo no coração, na verdade, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.